Pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos vocês que estão aí já nos acompanhando agora, nesses primeiros minutinhos, ao vivo aqui na BMC News. Está começando o PMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira.
Daqui a pouco eu também tenho aqui a companhia dos meus parceiros, né, de todos os dias, Marco Prado, Alex André, chegando por aqui para trazer essas notícias que podem impactar essa segunda-feira, e não só essa segunda-feira, mas também essa semana. Segunda-feira, dia de recomeçar, aquele dia oficial, né, do recomeço, do começar de novo. Então vamos lá, semana só começando. Olho por aqui, porque olha só, esse Bovespa finalmente fechou ali nos 120 mil pontos, mas o detalhe é, será que ele vai conseguir manter esses 120 mil pontos? É uma barreira importante ali do índice Bovespa, né, que precisa ser rompida, mas para que seja rompida também precisa de um bom trigger ali para poder trazer realmente força, né, para esse índice. E a gente vai analisar isso ao longo desse dia aqui na BMC News. Vamos lá, vamos acompanhando. Lembrando que hoje, nessa segunda-feira, sexta-feira, tô querendo sextar, gente, mal começou a semana. 24 de julho, gente, anota aí a data, 24 de julho, para não se perder. Então vamos começando a falar aqui dessas bolsas, principais bolsas europeias, né? Vamos lá de olho nas bolsas da Europa, que elas estão operando sem direção única nesse início aqui de segunda-feira. Tem uma cautela aí antes, né, de decisões de juros do Fed na quarta-feira e do Banco Central Europeu na quinta. A semana começa então com novos indicadores ali de enfraquecimento da atividade econômica europeia, né, com quedas nos PMIs de indústria e também serviços de julho. O PMI composto da Alemanha entrou na zona de contração, abaixo dos 50 pontos, como já havia ocorrido na zona do euro em junho. O composto alemão caiu de 50,6 pontos para 48,3, o menor nível em 8 meses. O britânico se aproximou da zona de contração, caindo 50,7 pontos em julho. E o PMI composto da zona do euro recuou levemente, de 49,9 para 48,9 pontos. Já as principais bolsas asiáticas tiveram sessão mista na abertura da semana, né, que foi bem mais ali carregada. Vai ter decisões na semana com decisões de juros, né, nas maiores economias ocidentais, indicadores de atividade, balanços de Big Techs e reunião, né, também do Polituro chinês, que também, né, pode trazer ali algumas notícias em relação aos estímulos à economia chinesa. À espera da decisão do BOJ, a Bolsa de Tóquio interrompeu 2 sessões consecutivas de baixa depois do salto de 24% no lucro trimestral da Mitsubishi Motors, também, que acabou impulsionando as ações de Mazda, Toyota e Nissan, além das siderúrgicas. O pior desempenho veio de Hong Kong, gente, com um forte recuo de ações ali do setor imobiliário, em meio a dúvidas sobre a saúde de grandes empresas do setor. A pressão derrubou também ações de tecnologia, consumo e setor financeiro. Em Dalian, o minério de ferro ficou perto ali da estabilidade e eu quero já aqui, ó, deixa eu atualizar vocês, Dalian ficou ali 0,06, levemente aí no positivo, mas no final ainda, né, mantendo o patamar positivo. Falando de commodity ainda, petróleo Brent e WTI. O Brent agora está subindo 0,46%, o barril está $81,25 e de acordo com a OPEP, né, deve-se manter os esforços para maiores reduções ali de controle de produção realmente, para que isso, né, consiga segurar um pouco mais o preço desse petróleo que volta a operar acima da casa ali dos $80 o barril. O WTI está subindo 0,49% a $77,45. Em relação às bolsas, na Europa a gente tinha operação mista, só que DAX agora está testando, né, ali, né, positivo, desculpa, está testando negativo, cai no 0,07, FTSE cai 0,17, CAC na França cai no 0,48%. E nos americanos, nessa semana aqui, importante, né, de decisão do Banco Central Americano, a gente tem Nasdaq futuro subindo 0,23, S&P 500 futuro subindo 0,18, Dow Jones futuro subindo 0,12, tá? A gente ainda tem uma onda um pouco mais otimista desde os últimos dados que foram divulgados por lá e hoje a gente está começando ali com os índices futuros numa alta. Bom, mas não faltam gatilhos, né, gente, essa semana, com forte potencial para poder mexer com os negócios, tanto lá fora como também aqui no Brasil. Começando pela reunião do Fed, que é na quarta-feira, né, e depois seguido da coletiva do Jerome Powell, porque mesmo com a alta de 25 pontos base no juro dos Estados Unidos já estando como dada, né, o mercado quer saber se o ciclo de aperto acaba aí ou se a gente vai ter novas elevações, né, se essas novas elevações serão contratadas. Ainda na agenda americana, depois do FONC, sai o PIB do segundo trimestre e o PCI de junho.
Lá fora também teremos, né, o Banco Central Europeu e o BOJ movimentando essa semana, como eu falei ainda há pouco para vocês. Então, temos muitos pontos importantes lá fora e na temporada de balanços, os próximos dias serão agitados ainda pelos balanços das gigantes de tecnologia Alphabet, Meta e também Microsoft. Aqui no Brasil, né, os resultados teremos Vale, Usiminas, Santander, que são os maiores destaques, além de relatório de produção da Petrobras essa semana. Amanhã sai o IPCA 15 de julho, último dado oficial de inflação antes do próximo Copom e que pega o mercado em uma reviravolta das apostas, já que voltou a ser majoritária no DI a esperança de que o ciclo de cortes já comece com 0,50 ponto percentual. Só que essa expectativa de redução mais intensa ganhou novamente força ali para casa dos 60%, depois de ter sido esvaziada nas últimas semanas, desde que o IPCA 15 de junho levantou, né, ali a expectativa sobre a inflação pressionada no setor de serviços, tá? Então a gente segue de novo ali com esse ânimo em relação a um corte mais forte. A gente tem economistas falando sobre a questão do dólar também nessa conta e a gente vai trazer já repercussão sobre isso, né? Mas temos muitos pontos aí importantes, não só lá fora, mas como na agenda da semana, para poder movimentar essa bolsa ao longo de toda essa semana. Bom, hoje a gente não tem boletim Focus, tá, gente? Como que é de costume toda segunda-feira, isso por conta, né, do jogo de estreia da seleção feminina da Copa do Mundo, que já está acontecendo agora, nesse minuto. As meninas estão estreando, entrando em campo por aí, e aí no final das contas a gente não vai ter boletim Focus hoje, ficou para amanhã a divulgação da pesquisa semanal Focus. Também amanhã sai o IPC-FIP e na sexta-feira tem o IGPM de julho. A semana terá ainda contas do governo central de junho, né, do governo, federal de junho, na sexta-feira e também dados de emprego, com CAGED na quinta-feira e PNAD contínua de junho na sexta. Lembrando, gente, que os principais indicadores da agenda americana, né, o PIB e o PCI, só sai depois do FED, e que devem ser muito importantes para poder ajudar a calibrar as apostas do juro nos Estados Unidos na reunião de setembro. Mas deixa eu dar bom dia para ele, seu Alex André, que já está começando a semana aqui comigo, Alex. Semana com muita coisa, com muito dado aqui para poder pegar o mercado nessa reviravolta de apostas, já que voltou a ser majoritária no DI aquela esperança do ciclo de cortes começando, né, mais forte, ali 0,50, como eu falei há pouco. Essa expectativa aí de redução mais intensa ganhou força novamente depois de ter sido esvaziada nessas últimas semanas, como eu lembrei há pouco, né, devido a essa pressão ali do setor de serviços. E os economistas estão citando, Alex, o dólar mais comportado, abaixo dos 4,80. Eu vou até trazer daqui a pouco o meu profit aqui da Nelógica para poder mostrar como é que a gente fechou na sexta. A falta de fôlego da atividade, já que o último IBCBR veio fraco, e a melhor percepção fiscal e a própria inflação ao consumidor, né, como sendo, então, os principais gatilhos, de acordo com alguns economistas, para o alívio, né, que é muito aguardado já, vindo do Banco Central. Você concorda com isso, Alex? Esses gatilhos ali serão suficientes para a gente ter um Banco Central realmente desacelerando um pouco mais? Bom dia, Débora, primeiramente. Dia, bom dia a todos, né, que estão nos assistindo, nos escutando ao longo desta manhã. Débora, em relação a esses assuntos, claro, já era para termos um corte aqui, no corte da Selic aqui no Brasil, já passou da hora, na minha opinião, mesmo que 0,25, né, que traga aí uma leitura. Bom, agora em agosto nós teremos aí, como você comentou muito bem, o IPCA de julho, né, IPCA 15, né, de julho, aí, que deve trazer o primeiro indicador antes da decisão de julho, antes da decisão do Banco Central aqui no Brasil, que essas apostas, né, Débora, em 0,5, né, enfim, um pouco mais otimistas, eu prefiro deixar na gaveta, né, ou seja, eu prefiro ser surpreendido positivamente do que colocar expectativas muito altas. A mesma coisa que aconteceu, como você comentou, do IPCA 15 de junho, que veio até bom, mas o mercado começou a achar, né, alguma coisa ali fora do contexto para trazer ali uma leitura um pouco mais negativa, que foi o setor de serviços, né? Ou seja, que trouxe uma pressão maior nos núcleos. Mas, por si só, nós temos toda essa conjuntura que você disse muito, muito bem, ou seja, dólar, inflação, atividade econômica, enfim, até em relação ao desemprego, né? Ou seja, a gente não tem uma pressão muito grande no emprego, como está acontecendo nos Estados Unidos. Lá o Fed ele tem essas duas divisões, né? Controlar a inflação, controlar a atividade econômica, controlar o emprego. Então é um pouco mais difícil para o Fed trazer uma meta de 2% lá. Mas aqui no Brasil a gente tem um ponto interessante, Débora, que é não só esse próximo ciclo, claro, que está todo mundo esperando, a gente comenta sobre isso todos os dias, impactos sobre as ações, mas também um outro ponto interessante que a gente sempre tem que comentar aqui
é que realmente essa atividade econômica ela está mais baixa porque o mundo também está desacelerando, ou seja, não necessariamente só o Brasil está desacelerando. Então a gente tem, por exemplo, a própria China, que depois eu vou trazer alguns gráficos para comentar sobre isso. A China ela está ali, vai crescer em torno de 5,5%, algo que nós não víamos anos atrás, né? Claro que nos últimos 2, 3 anos, depois pós-pandemia, a China demorou para reabrir, né? Foi um dos países que mais demoraram para abrir essa economia, e esses impactos até hoje são sentidos pelas economias emergentes. O Brasil é grande dependente de China, e isso a gente consegue observar. Claro, a resposta aqui do Brasil não é 100% China, mas tem uma correlação com as economias globais, né? E a China como uma segunda maior economia, e alguns setores importantes aqui no Brasil, por exemplo, o próprio agro, mesmo que está indo muito bem, mas a gente sabe que a China é uma grande demandante também. Então, acho que tem uma conjuntura não só micro, mas também global para a gente trazer aqui ao longo desse programa, Débora. Mas lá nos Estados Unidos, quando a gente começa a comentar, né, sobre toda essa expectativa, né, da reunião agora de quarta-feira, começa amanhã, né, às 3 da tarde, o FONC, a reunião do FONC, e a gente deve observar o seguinte, né, será que o Fed, isso está dado, né, o Fed vai aumentar 0,25, mas está todo mundo esperando a fala do Powell, se realmente ele vai paralisar, né, ou seja, se ele vai parar por aí, falar, subir 0,25, não vou subir mais, aí a gente tem um espaço para esse S&P 500 subir, adicionalmente, né, o mercado coloca um prêmio sobre isso, porque realmente, né, quando a gente coloca ali todo o desconto que o mercado colocava com esses dois aumentos, né, trazido a valor presente, era muito maior do que um aumento só. Né? Então, ou seja, esse impacto de um juros menor agora no curto prazo, mesmo que o juros tenha subido, mas poderia ter sido maior no curtíssimo prazo, poderia trazer algum tipo de prêmio para o S&P, para as ações como um todo. Então, acho que esse é um ponto interessante para se destacar aqui, Débora. Essas apostas, não só aqui no Brasil a gente está discutindo se vai ser 0,25 ou vai ser meio. Nos Estados Unidos vai estar discutindo se vai ter mais um aumento ou não. E isso, independentemente, se juntar essas duas conjunturas, Débora, meio aqui e lá um corte de juros só, aí realmente se prepare que realmente a gente vai ter uma onda muito positiva no curto prazo para as ações globais. Né? É verdade, fato, viu, o Alex André. Nossa, eu tô tão feliz, gente, que minha voz aqui tá normal, voltou ao normal. Você percebeu, Alex? Nossa, percebi. Tá até mais fácil, né? Ah, que maravilha, já não me aguentava mais daquele jeito, gente, aquela voz péssima. Olha só, deixa eu trazer aqui, né, eu falei para vocês que ia trazer como que a gente vinha com esse índice na semana, deixa eu só trazer o fechamento. A gente fechou na sexta-feira com alta de, né, 1,81%, foi assim que fechou o Ibovespa na sexta-feira, batendo em 120 mil pontos, 120.216 pontos, foi como a gente ficou. Mas se a gente der uma olhadinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai. As 5 semanas para trás, a gente tem tido realmente a Ibovespa mantendo muito mais uma lateralidade. A gente vinha mostrando isso. Com essa alta de sexta-feira, a gente consegue romper, então, os 120 mil pontos e automaticamente, né, romper ali um topo importante que a gente tem nesse índice Bovespa. Tudo vai depender dessa semana, é claro, a gente tem dados importantes como a gente está repercutindo lá fora, que podem realmente ajudar a fazer preço aqui também no Brasil, se a gente vai conseguir manter essa tendência, né, que a gente consegue romper aqui. Será que a gente vai conseguir manter, depois de tanta lateralidade nas últimas semanas? Porque é importante lembrar, o Alex até pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, que o volume permanece baixo, né, se a gente for pegar as últimas métricas. Então, a gente até terminou numa sexta-feira com alta e a semana acumulando 2,13% de alta, né, no índice Bovespa. Então, a gente vem, ó, com uma sequência gigantesca aqui de altas. Depois a gente teve uma quebra ali de 2 semanas de queda, né, intercalando com semanas ali fechando em alta, mas mantendo lateralidade. Em relação ao dólar futuro, a gente teve aqui uma queda de 0,42% na sexta-feira e na semana a gente fechou aí, né, também com queda acumulada de 0,36% no câmbio da moeda americana, que vem ali engatado realmente numa maior tendência de queda, porém, também nas últimas 3, 4 semaninhas, mantendo essa estabilidade nessa casa dos 4,80. Furamos os 4,80 na sexta-feira, fechamos assim. Vamos ver se a gente vai, né, continuar e conseguir manter essa força aí, ter gatilho suficiente para poder a gente conseguir manter essa alta aqui no índice. E um dos gatilhos pode ser justamente a temporada de resultados. Né? Ou seja, a gente tem essa temporada pegando um embalo essa semana, né, Alex, com números ali da Vale, que vem na quinta-feira, depois do fechamento do mercado. Ainda temos os Minas na sexta, né, são os destaques aí essa semana. Temos também os bancos, que abre ali a temporada do setor com o Santander na quarta-feira. Dia
Também a gente vai ter, né, Grupo Pão de Açúcar, Açaí e Energias do Brasil, EDP. Amanhã tem Carrefour, Telefônica Brasil Vivo, né? E Neo Energia, que são os destaques. E na quinta-feira ainda teremos Gol, Multiplan e Pera. Né? Algum desses resultados aí dessa semana prometem, na sua opinião? Ou, Alex, você está aí com expectativa em relação a algum papel? Olha, Débora, acho que a gente tem que ficar com atenção em tal resultado que pode surpreender o mercado. Ou seja, acho que essa semana a gente engata a primeira e vai embora, né? Exatamente. Acho que dá para ficar de olho em todos os resultados, porque não significa um resultado ruim, um resultado mediano, né, um resultado neutro comparado ao trimestre anterior, até comparado ao ano anterior, que a gente não deve ficar de olho no terceiro trimestre. Acho que grande parte das apostas das companhias listadas aqui na B3 estão para o terceiro trimestre. Poucas companhias que vão ter um top line crescente no segundo trimestre, tá? Então, por exemplo, o próprio Santander. Eu ficaria de olho em Santander, mas não que espero, né, um resultado ótimo, maravilhoso de Santander. Mas eu quero entender a magnitude em relação a Santander com Itaú e Banco do Brasil, né? Se realmente vai ter um fechamento de gap ou se realmente faz sentido ter esse desconto. A própria Vale, né, a prévia de Vale foi melhor do que, um pouco ligeiramente acima das expectativas, nada muito grande em relação aos um número não muito grande em relação aos números que o mercado esperava. Mas sim, vale a pena ficar de olho em Vale, né? Então, ou seja, o que a Vale vai comentar em relação ao seu resultado? Então, acho que tem todas as empresas listadas, a gente tem um ponto interessante para se olhar. Mas olhando aqui de um ponto mais preocupante seria, claro, eu sempre repito aqui no BMC News Pre-Market, que é as empresas do varejo. A gente tem uma leitura, inclusive, dos dados do Serasa, que foram divulgados agora, 71 milhões, né, de pessoas que estão inadimplentes. É a primeira melhora que nós vimos, né? Então, ou seja, a inadimplência ela cai pela primeira vez esse ano de 2023, antes do Desenrola, tá? Então, ou seja, é um ponto interessante, porque o Desenrola está negociando aí, em média uns 500 milhões de reais de dívida, né, para os brasileiros. Então, ou seja, isso é um ponto interessante, porque isso pode trazer uma melhora significativa, Débora, não só na parte, né, da demanda, mas também no crédito, né, com a queda da Selic. Então, juntando esses fatores, não de curto prazo, a gente deve sentir esses efeitos aqui há 6, 9 meses aqui na economia, mas se nós tivermos realmente esse cenário de melhora inadimplência, uma melhora no cenário de crédito, a gente vai ter um crescimento do país, pode até superar. Claro que não estou falando do PIB para esse ano, que está praticamente dado, né? A gente tem um carrego estatístico importante para se considerar, mas olhando já para o ano que vem, talvez as estimativas, né, do mercado podem surpreender em relação à atividade econômica, Débora. Acho que vale muito a pena ficar de olho em relação a esses pontos por aqui, não só a temporada de resultados, que eu acho que grande parte das companhias devem apresentar um resultado neutro ou até ligeiramente negativo, tá? Acho que tem algumas empresas sim, que eu até destaco, que podem ter resultados positivos, não são todas as companhias que vão ter resultados neutros, mas inclusive até essa é uma matéria, se não me engano, semana passada, Débora, que estava comentando, é uma matéria até do Valor, que estava falando sobre as empresas, né, as empresas brasileiras na temporada de resultados, né, nesse segundo trimestre. Então, estava até destacando isso. Crescimento de lucro, crescimento de EBITDA. No agregado, a gente não vai ter nenhuma grande surpresa, mas terceiro e quarto trimestre, a sazonalidade, até mesmo de alguns setores, deve ajudar, Débora. É isso aí. Deixa eu até só mostrar para o pessoal como que você falou do setor de varejo, né, Alex? Pode acabar sendo bastante beneficiado pelo Desenrola. A gente sabe que também os setores, o próprio banco, né, pode ser bastante beneficiado em relação a essa questão do Desenrola, porque no final das contas, né, a gente tendo ali uma redução de inadimplência, a gente pode ver, não agora, claro, nessa temporada de resultados que já começa, mas acredito que na próxima temporada de resultados a gente pode ver o impacto em relação à inadimplência, que era um ponto, né, que vinha sendo um ponto bastante preocupante nos últimos resultados. O Bradesco, por exemplo, eu lembro claramente, né, que foi um dos pontos ali de preocupação, que é essa questão aí da inadimplência diante de juros tão altos, enfim, tudo isso vinha atribuindo bastante. Em relação ao varejo, além de tudo, é importante lembrar que ainda tem um governo querendo trazer mais subsídios ali, né, com aquela questão ali da linha branca, nada foi aprovado, não tem nada certo. A gente até viu alguns papéis ali subindo um pouco, mas até então, né, não tem nada aí certo e como dado como oficial. Mas aqui, na semana, tá, gente? Isso aqui é o monitor de mercado na variação semanal. C&A foi quem liderou altas, depois a gente teve Marisa, 11,39%. Nessa questão aqui de Marisa é importante lembrar o fim, né, o término ali da reorganização
né, da companhia que ela vinha passando, fechando algumas lojas, reestruturando, mudança de CEO, ou seja, tiveram algumas mudanças sendo feitas em relação à Marisa. O papel acumulou alta de 11%, 11,39% na semana. Natura também teve uma alta importante na semana acumulada, 9,93%. Aqui nessa questão de Natura, e a gente falou bastante aqui na semana passada sobre isso, com o André Moraes fazendo uma ótima análise na sexta-feira, porque em relação à Natura ainda tem, né, toda aquela questão que a gente pode trazer ali de preço do papel, que é a junção com a Avon na América Latina, tudo isso acaba ajudando um pouco. C&A que subiu 12,27%, mas nesse caso C&A acho que vale um ponto de atenção, já que a gente também teve o papel caindo bastante, né, com notícias que aconteceram nas últimas semanas, ou seja, agora aqui está acumulando uma alta de 12,27%. Menor alta do setor foi de Americanas, 0,89%. E nos bancões, que eu muito estava falando aqui com vocês, olha só, nos bancões na semana, maior alta acumulada aqui foi de Banco Bradesco, né, BBDC 3, BBDC 4. Depois a gente teve Santander, que é que vai abrir a temporada de resultados aí mais de 3%, 3,59% de alta acumulada na semana. E Tube 4, ou seja, todo o setor aqui bancário conseguiram se manter em alta, né? Lembrando que além disso, além dessa questão do desenrola, temos a temporada de resultados que já começou nos Estados Unidos, começa sempre pelos bancos por lá e sempre a temporada de resultados de lá, né, Alex, dá uma prévia do que a gente pode ter por aqui, sempre deixa um recado, né, para o que a gente pode ter aqui no setor. E nesse caso, o recado, se a gente para poder pensar, positivo, porque os bancos lá nos Estados Unidos surpreenderam os resultados, né? Exatamente, Débora. No agregado, né, a surpresa de earnings, de crescimento, foi na média de 80%. Mesmo com alguns resultados abaixo da expectativa por algumas empresas de tecnologia. Nessa semana teremos, inclusive, a própria Microsoft, né, teremos a Meta, teremos aí grandes empresas que vão divulgar resultados nessa semana, que devem sim trazer um tom, né, principalmente para o Nasdaq e para o S&P como um todo, mas o Dow Jones ele fica bem na estabilidade, porque nós vimos aí uma grande surpresa, uma grande dúvida, se realmente os bancos, né, e algumas empresas de consumo poderiam trazer um certo tipo de aceleração, já que a narrativa nos Estados Unidos mostra, né, ou seja, um juros mais alto, uma queda da atividade para chegar nessa meta de inflação de 2% do Fed, que todo mundo vem comentando, né, que é um desafio, que o Fed vem trazendo isso enfaticamente para chegar próximo dessa meta. Então, surpreendeu sim positivamente, né, o mercado de trabalho nos Estados Unidos segue bem resiliente, né, mas ao mesmo tempo as condições macro, né, ou seja, tanto pela a cadeia de suprimentos, quanto a parte de imóveis, a gente tem alguns setores específicos que a gente mostra uma queda da atividade, mas o Fed está conseguindo calibrar isso bem e ancorar expectativas, Débora, porque o mercado ele segue otimista, a gente vê crescimento de lucro, não agora para o segundo, mas de novo, né, já para o terceiro trimestre. E claro, né, vai ser um divisor de águas se o Fed realmente trazer claramente, né, uma leitura que não vai ter mais um aumento de juros e somente esse 0,25 que está bem dado na curva, tá? Praticamente aí 100% de consenso de mercado nos Estados Unidos, né? Então acho que sim, tem um efeito direto aqui no Brasil, principalmente não só economicamente, mas também do tom de risco, ou seja, o tom é basicamente assim, né? Ou seja, o apetite a risco dos investidores estrangeiros. Nós vimos um volume muito fraco, né, Débora, nas últimas semanas aqui, da nossa B3, está falando um volume abaixo de 20 bilhões, então, ou seja, 17, 15, 18 bilhões de reais sendo negociados diariamente. Isso mostra, né, que grande parte desse volume é destinado, sim, ao investidor estrangeiro, que ele entra na bolsa, ele sai muito rápido. O investidor institucional, né, não tem muito apetite para comprar, porque os saques ainda continuam. Claro que diminuíram bastante os saques dos fundos multimercados, os fundos de ações, mas a gente não tem ainda um cenário totalmente positivo, né, em relação a captações. A gente viu aí agora um mês de captação, mas muito baixo, nada muito forte, mas mostra assim, uma reviravolta que nós vimos nos meses anteriores. E olhando agora à frente, Débora, assim, se realmente nós tivermos um juros mais baixo, não só investidor pessoa física, como eu, você, todo mundo que está nos assistindo, vai querer comprar a sua ação ali e falar, não, realmente o juros vai cair, eu vou começar a me posicionar, mas também os grandes fundos, né? Para quem investe em fundos, os fundos vão ter mais apetite, vão começar, os fundos multimercados vão querer aumentar mais a participação em ações e tudo isso traz mais fluxo, mais volume e mais otimismo para as ações aqui no Brasil, que não só a minha opinião, mas a opinião de grandes estrategistas e economistas também reiteram, né, que o ciclo favorável, né, o ciclo positivo aqui da Bolsa pode estar apenas começando com esse corte de juros na Selic. Então, essa expectativa realmente é muito grande, Débora.
É isso aí, viu, Alex? Eu estava falando de acumulado semanal aqui em alta, deixa eu só trazer aqui o sensorzinho pronto do Ibovespa para o finalzinho, para quando a gente tiver abertura. Sabe outra coisa que tem me chamado a atenção e bastante, tá? Antes da gente entrar aqui no setor de educação, que eu quero falar sobre isso, foi o papel que mais acumulou alta na semana, foi Dux. Só para lembrar, tá, gente, já que a gente estava dando aqui resultados, ou da expectativa de agenda para resultados, essa semana a gente também tem a Petrobras apresentando na quarta-feira o relatório de produção e de vendas do segundo trimestre, já o balanço, né, está previsto para a semana que vem, para o dia 3 de agosto. Os dois serão divulgados depois do fechamento do mercado. Tá? Então, só para poder vocês terem aí na agenda. Essa semana a gente tem, então, divulgação de relatório de produção da companhia. Na semana que vem, a gente tem a temporada de resultados de Petrobras, o que não deixa de ser também uma grande expectativa, porque tem muita coisa, né, em cima repercutindo aí no papel, essa questão, a mudança de governo, mudança ali também na paridade de preço, né, na política de preço da companhia, mudanças ali prováveis nessa questão dos dividendos, ou seja, tudo isso a gente já pode começar a ver, né, Alex, uma sinalização a partir desse relatório, a partir do resultado na semana que vem, certo? Com certeza, Débora. Eu enxergo sim uma leitura nesse sentido. E de novo, né, quando a gente enxerga aqui no Brasil, né, a gente começa a observar em relação à temporada de resultados, por exemplo, se a construção civil, a gente deve ter uma leitura mista aqui, né, varejo, uma leitura mais negativa. Mas acho que essa leitura que o mercado, as empresas da B3 devem já passar para o mercado, o que deve ser já no final do ano, seja terceiro e quarto trimestre, é o que deve trazer o maior otimismo e, claro, toda aquela conjuntura que eu comentei anteriormente, de juros, economia lá fora, isso deve trazer um impulso adicional, Débora. Maravilha. Bom, só para poder atualizar aqui para vocês, ó, Idux foi que fechou realmente liderando altas no índice Bovespa, 11,41% de alta que foi aqui acumulado na semana para a Idux. Depois a gente teve setor de aéreas e até a gente vai falar mais sobre setor de aéreas hoje, viu, Alex? Porque vem competitividade aí maior para as companhias aéreas aqui no Brasil, eu vou querer falar sobre isso. Mas Dux aí subindo bastante, 11,41% de alta acumulada na semana. Nessa questão aí do setor de educação, na semana passada a gente teve, claro, também o FIES, que isso trouxe aí um cenário, né, positivo para as companhias do setor. Mas olha o gráfico de Dux aqui, se a gente der uma olhada aqui, viu, gente, olha só, de março de 2023, depois que entrou em abril, começa, engata realmente uma tendência de alta, o papel saiu aqui da casa, olha só, de pouco menos de R$7 para bater R$21, Alex. Esse papel já está muito esticado ali, não? Mais uma semana de alta acumulada essa semana. Tem essa questão do FIES, é claro, a gente sabe disso, o programa de governo que acaba favorecendo bastante também o setor de educação, né? Mas o que explicar essa onda positiva ali do setor? Exato, né? Essas medidas que o governo pode adicionar em relação a esse novo FIES abre uma expectativa em relação ao lado de inadimplência, né? A gente sabe que o último programa do FIES não foi um programa bem executado, né? Inclusive as próprias companhias tentaram fazer um programa privado, né, de financiamento que também não deu muito certo, não chegaram num modelo muito bom, que é um ciclo longo, né? Ou seja, a taxa de inadimplência é alta, enfim, traz toda essa conjuntura, o índice de evasão também é muito alto dos alunos, mas por outro lado, o que o governo quer fazer? Não só trazer esse novo FIES, um novo financiamento, mas também resolver problemas passados, né? Resolver os problemas de inadimplência das companhias. Então, a gente sabe que as companhias agora, grande parte, né, seguem alavancadas, né? Com esses juros altos, a gente consegue ver um resultado até operacional melhorando, mas o financeiro não ajudando tanto. Então, essa leitura do novo FIES pode ajudar muito, Débora. E até saiu uma notícia agora, recentemente, falando, né, que depois do recesso parlamentar, aí, após o recesso parlamentar, o Lula pretende priorizar o setor de educação e também o setor de meio ambiente, tá? Então, ou seja, essas devem ser as prioridades para o governo em relação à pasta lá no Palácio do Planalto, Débora. Então, isso que o mercado espera, e o mercado trabalha muito com expectativas, né, em relação o que a pasta, né, deve trabalhar. Então, acho que esses dois setores devem se beneficiar. O setor de educação ainda não teve nenhum grande otimismo agora de curto prazo, porque os juros ainda não caiu, enfim, a gente não viu grandes números no setor em relação ao dados micro, mas é uma notícia que sim deve impulsionar as empresas de educação aqui da B3, Débora. É isso aí, Alex. A gente vai seguir acompanhando, inclusive na volta aqui, né, a gente vai falar sobre outros setores também, expectativa aí para outros setores. Lembrando que, né, logo mais, às 9h30, a gente tem a abertura dos índices futuros. Nos Estados Unidos, a gente tem todos os índices futuros por lá operando em alta ou numa única tendência. 0,15 alta para Dow Jones Futuro, S&P 500 Futuro sobe 0,24, Nasdaq Futuro subindo 0,34%. Em semana que tem dados importantes ali de grandes outras companhias do setor tecnologia, né, para divulgar
resultados. Você continua aqui com a gente na nossa programação, vou para um rápido intervalo comercial. A volta tem outros setores, como eu falei aqui para vocês. A gente vai falar sobre também tendência ali de abertura de IPOs aqui na companhia. Será que a gente vai quebrar o jejum de vez? Então não sai daí que a gente volta já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Olha só, gente, eu estava até dando uma observada aqui no fechamento do Infut, viu, Alex, na sexta-feira. Pelo menos no índice futuro, a gente teve o índice conseguindo fechar acima dos 121 mil pontos, 121.530. A gente já conseguiu fazer isso aqui, ó, ainda ali no período de maio para início de junho, tá? Vamos ver se a gente consegue manter isso, só para poder ficar registrado aqui, até, né, para vocês. Vamos falar sobre IPO. Olha só, gente, o jejum de abertura de capital na B3, e olha que jejum que tem acontecido, hein? O fato é que esse jejum pode ser quebrado entre o fim desse ano e o começo de 2024. Segundo alguns especialistas que foram ouvidos pelo broadcast, diante dessa melhora que a gente tem acompanhado no ambiente econômico doméstico, né, isso pode acabar sendo favorecido. O início em breve dos cortes da Selic, né, que já são bem aguardados, a gente tem falado muito disso por aqui. Também tem um andamento de reformas aí, a reforma tributária, do arcabouço fiscal, que já estão no Congresso, e a inflação convergindo aí para a meta. Esses são os pontos mais citados como os gatilhos para a retomada das ofertas públicas.
Já fazem 2 anos desde o último IPO, né, que foi ali da empresa de medicamentos Vível. De lá para cá, jejum total, desde 2004, há quase 2 décadas. As empresas brasileiras não ficavam tanto tempo assim sem abrir capital na Bolsa de Valores. Eu me lembrei agora daquele meme, viu, Alex, que a gente vê daquela senhorinha lá, né, no filme Titanic. Ela já faz 80 e tantos anos. Pronto, eu lembrei desse meme nesse momento, Alex. Está mais ou menos isso. Esse jejum aí de IPO na Bolsa, viu? Já fazem alguns tantos. Exatamente, Débora. Porque nós não tivemos, né, um IPO, né? Tivemos o follow-on diverso agora, né, por Muitos, capitalizações, aliás, né? Porque a Bolsa deu um ralizinho, né? O preço melhorou para as empresas começarem a utilizar o mercado de capitais, né? Antes de pegar a dívida está cara, então chegou nesse trade-off e a Bolsa ajudou muito essas empresas, ajudaram essas empresas, né? Bom, mas o que vai trazer para esses novos IPOs aqui para frente, né? Eu acho que deve ajudar, claro, com esses juros, né? Os juros caindo, aumenta o apetite de investimento numa roda, um círculo, né? Uma roda que vem ali, né? Um ajudando o outro, né? Se beneficiando. Por quê? Começa com o dinheiro entrando para equity, né? Equity se beneficiando, depois esse dinheiro começa a ir para ativos mais arrojados, mais arriscados, né? A gente começa a observar toda essa conjuntura, essa magnitude de dinheiro entrando, como nós vimos lá, quem já investe aqui na Bolsa sabe que nós vimos antes ali da pandemia, até mesmo em algumas janelas, no pós-pandemia, né, de rally de Bolsa. Então isso abre janelas, que a gente fala de janela, né, abre uma oportunidade, um período ali que as empresas têm apetite de abrir capital, porque por outro lado tem gente querendo colocar dinheiro, né? Então acho que não vimos, né, em meses passados e nos 2 anos anteriores, essa leitura tão forte assim, né? Então tivemos várias empresas de diversos setores, não sei se a Débora lembra, tivemos aí o próprio Avan, né? Tivemos aí inclusive falando de Mateiro, várias empresas aqui no nosso dia a dia que poderiam, né, abrir capital, algumas delas sofrendo com dívidas, que já abria capital para resolver a questão do endividamento, outras empresas querendo crescer. Então, enfim, eu acho que está em compasso de espera. Tem muitas companhias que estão preparadas, estão prontas, esperando qualquer janela se abrir para anunciar novamente esse IPO, Débora. Ah, maravilha, Alex. Vamos ficar de olho aí. Agora, é importante lembrar que tem muitos fatores, né, que pesam aí também uma empresa decidir, porque eu lembro que tinham muitas engatilhadas para poder, né, abrir a IPO e foram ali dando um passo para trás, né, Alex? Porque você abrir capital no momento em que o mercado não está, o cenário macroeconômico não é positivo, você pode acabar dando um tiro do pé, né? Ou seja, né, com o valor de empresa indo lá para baixo, ou seja, você pode acabar dando um tiro no pé. Acho que isso foi uma grande reflexão, né, que foi feita ali por parte das empresas que acabaram voltando um pouco atrás. Só para poder a gente mudar aqui de assunto, voltar aqui e falar um pouco mais do cenário corporativo especificamente, temos essa temporada de resultado acontecendo também aqui no Brasil, como eu falei para vocês, e IRB foi uma das companhias, né, que acabou divulgando aí resultado, o IRB que reduziu o prejuízo para 10,4 milhões de reais em maio. O resultado veio bem melhor do que o prejuízo de 273 milhões que foi apurado no mesmo mês de 2022. Olha o Barsi ali, o Alex André. Quem criticava o próprio Barsi, né? E sabe o que acontece? Eu lembro até da Luísa, ela veio bater um papo comigo aqui no Papo de Dinheiro, e conversando com ela ali nos bastidores, eu lembro que na época recente tinham saído várias matérias, né, dizendo que o Barsi tinha errado dessa vez, e todo mundo fala. Ela disse que o pai dela lia aquilo lá e dizia assim, eles não sabem o que dizem, né? Lá na frente eu que estarei sorrindo, mais ou menos alguma coisa assim, né? Quem ri por último ri melhor. Mais ou menos essa frase ali dita por ela, bastidores, exato. Hein, gente? Bastidores. Bastidores aqui, hein? Revelados os bastidores. Débora, eu acho que não só para a IRB, eu não tiro o mérito do Barsi, né? O Barsi é um dos maiores investidores do país, né? Mas em relação às empresas de forma geral, né? Se você está estudando, se você realmente tem um conhecimento aprofundado, e se realmente você tem acesso aos executivos, como nós aqui temos na BMC News para trazer para você, você vai ficar muito à frente do mercado, né? Então, ou seja, isso, talvez os ruídos do dia a dia, você conhecendo o business, você tá ficando aí mais próximo dos programas, né? Enfim, podcasts, enfim, toda a interação com os executivos, isso ajuda bastante, Débora, a separar o ruído da informação de fato que pode mudar. Mas a IRB realmente, como você comentou, né, um prejuízo de 10 milhões, antes era um prejuízo de mais de 100 milhões, 180 milhões de reais, 130 milhões de reais, se não me engano.
E agora, o que é interessante, né, o que a gente olha principalmente, né, a toda a expectativa operacional da companhia, né, que tem melhorado, né, a gente vê os sinistros já ficando no patamar abaixo, né, ou seja, a gente está falando ali em torno de 80%, chegou a ficar mais de 100%, então, ou seja, o índice de sinistralidade vem melhorando e isso vem ajudando o resultado financeiro, Débora. Então, muita gente olha o resultado financeiro ali, o prejuízo está diminuindo, né, era quase 200 milhões, agora vem reduzindo, agora 10 milhões, a companhia vem realmente melhorando, mas porque o operacional, a sinistralidade melhorando. Claro que os prêmios estão na ordem de ali na casa de 500, mas acho que não mudou tanto assim a dinâmica em relação a prêmio, mas a sinistralidade sim, acho que é um ponto interessante a observar em relação ao IRB. E sim, está melhorando, o resultado está cada vez melhor, mas aí quando a gente fala em relação à expectativa dos bancos e de analistas, eu não vejo, Débora, por outro lado, os analistas né, que cobrem a parte de seguros, né, resseguros, no caso do IRB, colocando o IRB como uma nova empresa, enfim, exponencial, enfim, realmente, eu acho que é muito pelo contrário, os analistas continuam neutros, eu não falo em venda, mas eu falo em uma leitura um pouco mais neutra por parte dos analistas que eu converso, Débora, claro, exceto o Bars, que ele está na tese há muito tempo, né? É isso mesmo. Vamos falar de follow-on, a gente estava falando, na verdade, até trouxe aqui, né, que a gente tinha a Viveo, né, que foi o último IPO que a gente teve na Bolsa. A companhia, por coincidência, né, Alex, coincidências ou não, justo falando sobre esse assunto hoje, a gente tem um follow-on aí que foi, inclusive, já anunciado pela companhia de 750 milhões na segunda-feira, pelo menos é o que dizem algumas fontes. Foi a última companhia a fazer IPO e já está fazendo follow-on agora aqui, novamente, né, Alex? Seria munição ali que eles estariam captando no mercado para poder favorecer ali potenciais fusões e aquisições, pelo menos esse é o objetivo desse follow-on da companhia, né? Exatamente, estava até vendo aqui o follow-on, né, que foi divulgado agora há pouco, né, inclusive já tinha Débora, eu estou até curioso, depois se puder colocar na tela aí o desempenho de Viveo, porque essa notícia saiu na sexta-feira, né, vazaram essa informação dizendo que a Viveo poderia soltar um follow-on na segunda-feira, 750 milhões, como você comentou, e hoje foi confirmado. Então eu queria saber se realmente o mercado já se posicionou para tal, né, já se posicionou para isso ou não. Né, se o mercado não se posicionou, digo no sentido de quem tinha essa informação, né, porque isso foi vazado para a imprensa, né, enfim, em relação a esse follow-on. Não só essa informação, várias, né, nós vimos inclusive a Sinqia, que foi assim, descarado, né, Sinqia subiu muito forte nos últimos 2 dias antes da aquisição da Evertec, mas acho que, olhando aqui a Viveo, né, uma empresa que vale aproximadamente 6 bilhões de reais em bolsa, como você comentou, é muito mais para fortalecer essa janela de M&A, de consolidação, inclusive eu estive recentemente com os executivos da Viveo numa reunião privada com investidores, uma companhia que vem crescendo aí 2 dígitos todos os anos, crescendo de 15% a 20%, um setor que tem aí grande espaço para crescer, um setor aí que tem espaço para consolidação. Então a Viveo é uma das empresas que vieram, últimas empresas que vieram para a Bolsa, como você comentou muito bem, é pouco falado, né, mas tem bons fundos que estão por trás, principalmente o time do GIC, né, o Fundo Soberano de Singapura, que ancorou e tem grande parte aí da companhia. E também outros fundos também, acho que é muito mais um case institucional do que um case de pessoa física. Quando eu falo isso, eu digo na base acionária atual, Débora, que está distribuída. Alex, a gente tem olhado aqui no gráfico, pelo menos a companhia, né, tinha subido bem do final de maio, depois teve aqui uma correção, uma realização de junho, no meados de junho praticamente, depois subiu bastante. Na semana passada a gente teve 2 dias ali, dia 13, que fechou numa alta expressiva o papel, subiu muito, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhadinha aqui, mas a gente teve aqui esse candle que no final das contas mostra essa alta expressiva do papel. Na semana passada, dia 13, deixa eu só trazer aqui para, dia 17, 2,95% de alta e dia 13 subiu mais de 4% do papel, 4,29%. Aí tem que bater no dia que vazou nessa informação, mas na semana passada, acho que aí no finalzinho da semana atrasada, semana passada, o papel conseguiu subir bem, apesar de ter realizado em dias seguidos, mas mantendo esse patamar aqui dos R$21, R$21,10, R$21,40, né, para esse papel, enfim, né, as informações aí talvez tenham favorecido, eu acredito, viu, Alex? Mas vamos ver como é que vai ficar aí o papel durante esse dia. Alex, aéreas, eu sei que você domina bem esse setor, acompanha bastante ali as companhias aéreas e parece que a gente vai ter agora mais competitividade para o setor, uma competitividade que eu acho que é, aliás, benéfica, inclusive, se a gente considerar que a gente tem ali como maiores operadoras do Brasil, Gol e Azul.
O que acontece? A Virgin Atlantic Airlines, uma das maiores companhias aéreas do Reino Unido, foi oficialmente autorizada pela ANAC para operar com voos aqui no Brasil. Bom para o consumidor, eu sei que isso pode ser bastante, né, Alex? Exatamente. Olhando aqui para a Virgin, né, é uma do Richard Branson, né, do bilionário, né, é uma das maiores companhias que chamam de low cost, né, no mundo. E agora entrando aqui no Brasil para fazer Guarulhos-Londres. Então, ou seja, aqui no Brasil a gente não deve ter um impacto da competitividade no setor doméstico. Tá? Acho que isso não vai ser sentido, porque a Virgin não vem para operar rota doméstica, vem para operar. Acho que a grande empresa que deve, que deve trazer alguma preocupação, Débora, eu não sei medir os impactos, mas que é outro tipo de público, é para quem voa pela British, né? Que também vai para Londres. Mas é uma empresa, né, convencional, que eu digo no sentido de serviço convencional, não é um serviço low cost. Mas o low cost, até mesmo, quando a gente fala de low cost, ele é muito ainda discutido. O que é realmente low cost, né? Porque quando a gente olha low cost doméstico, por exemplo, lá fora, né, aqui no Brasil nós não temos, mas inclusive tivemos algumas experiências no passado, né, que poderiam ter sido um pouco de low cost, por exemplo, a Webjet, outras companhias que não vingaram aqui no Brasil, mas lá fora a gente olha, por exemplo, a Ryanair, né, que é uma das grandes empresas europeias low cost, que tem aí muita gente discute, né, se faz sentido ou não, fala do viajante em si, né, tudo é pago, né, ou seja, desde o assento, desde da bagagem, né, tem muitas restrições, mas quando a gente olha para os voos internacionais, a gente enxerga ainda aeronaves modernas, né, então se a gente está falando aqui, claro, precisam ser aeronaves de longa duração, como 350, o 777, enfim, mas por outro lado, os serviços operados, né, que são, enfim, que poderiam ter sido, pode ser cobrados à parte, não são. Então, por exemplo, a própria bagagem, a própria marcação de assento, isso ainda não é tão disseminado em relação aos low cost que operam internacionalmente, longas distâncias, tá? Até para ganhar competitividade, né? Então, acho que isso não ganha muita margem em relação a isso, né? O que as companhias precisam fazer é realmente trazer um resultado operacional no sentido de volume, né? Porque essas companhias têm uma base de custo muito alta, já só por nascer, só para ter o lease da aeronave, precisa ter não pode ter muita ociosidade, né? Ou seja, o nível de ocupação tem que ser alto, né? E tem que ter rotas, né, que fazem sentido para ter sinergia, né? Se quanto menos tempo a aeronave estiver no solo, né? E também acho que faz aí acho que precisa casar muitas coisas, Débora. Acho que não só a Virgin vindo para cá, que vai diminuir o preço das passagens para Londres no curto prazo. Eu não vejo muito isso. O que realmente a gente tem que sentir é quão disso vai ser um serviço de low cost aqui no Brasil e se o consumidor vai realmente querer pagar por isso vis-à-vis o preço que ele vai receber. Porque se o serviço for praticamente o mesmo, em relação, por exemplo, para a própria British, enfim, acho que não deve ter nenhum grande impacto em relação à demanda por outro lado, tá? Eu digo uma demanda para as companhias convencionais em relação às companhias de low cost. Ela fez uma parceria com a Latam, que eu estava dando uma lida aqui, viu, Alex? E em parceria com a Latam, os passageiros da Virgin que estejam vindo de Londres para cá poderão fazer escala no Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, né? E aí os clientes que viajam de São Paulo para Londres terão a opção de fazer conexão em destinos finais como Tel Aviv, na Índia também, e também em Xangai, na China. São as opções aí, parceria que foi feita entre a Virgin e a brasileira Latam, tá? Lá na sexta-feira a gente fechou com a Azul, liderando altas no índice, 8,82%, a Gol também subiu bem, 7,56% de alta. Lembrando que o dólar caiu bastante, isso acaba favorecendo, a gente sabe que o câmbio é um gatilho importante aí para o setor, né, Alex? Mudando de assunto, mudando de setor, JBS, gente, vamos olhar um pouquinho aqui para frigoríficos, né? Um setor que a gente sabe que tem enfrentado ali uma onda de notícias, essa questão da gripe aviária. A gente até pode comentar um pouco sobre isso, Alex, mas focando em JBS, me chamou a atenção que a companhia investiu US$100 milhões na construção de fábricas no Brasil e também na Espanha, que em vez de usar o boi abatido, né, eles produzirão hambúrgueres e salsichas por manipulação genética. No futuro, a produção pode chegar até a um filé a partir de uma carne obtida por essa tecnologia, um insumo que é conhecido como proteína cultivada. Explica melhor para a gente essa estratégia da companhia, Alex, da JBS, né, em focar em fábricas com esse tipo, né, de produção. Débora, tem outra empresa lá fora, né, a Beyond Meat, que é uma das grandes empresas de carnes, enfim, né, veganas, vegetais, enfim, o que seja, lá fora, que não utiliza a proteína da carne.
Isso tem algumas explicações. A primeira em relação ao novo hábito do consumidor. Não estou dizendo que ninguém vai comer carne agora, não é isso, mas tem uma parte da população que não come carne e isso eles querem conquistar. Um outro lado, né, em relação ao futuro da alimentação global, que é muito discutido sobre isso, tem documentários, tem, enfim, papers que falam, né, ou seja, que no longo prazo, né, a carne bovina, ou seja, né, até mesmo utilizando o pasto, né, a pastagem, pelo crescimento demográfico global, né, ou seja, cada vez mais pessoas, né, ou seja, a própria proteína bovina não vai conseguir atender todo mundo e a carne vai ficar muito cara. Então, precisam existir proteínas, enfim, não que vão substituir, mas que vão agregar no portfólio, né, ou seja, que podem trazer um leque de opcionalidades maior. Enfim, isso é muito debatido, muita gente questiona isso, eu também questiono, mas é uma nova opção, né? Querendo ou não, é uma opção que fica, se o investidor queira ou não comprar. Mas quando a gente olha em relação ao retorno sobre esse investimento, inclusive vou até colocar aqui ó, na minha tela para ver em relação à performance da ação, né? Ou seja, quando a gente começa a ver lá fora, não a JBS, a própria Beyond Meat, Débora, eu vou pegar aqui agora ao vivo, tá? Se a gente comparar aqui nos últimos 5 anos, tá? Ou seja, eu estou falando aqui ali na casa de 2021, nem foi 5 anos, que a companhia não teve o IPO agora recente. Mas só para você entender que a Beyond Meat foi uma das companhias que tiveram aí uma das grandes expectativas de crescimento, tá? A companhia estava sendo negociada, Débora, na ordem ali, quando a gente pega aí principalmente o BDR, né? Tô falando aqui do BDR, tá? R$ 37,00, tá? 9 de abril de 2021, tá? O BDR, que é o BDR da Beyond Meat, é B2YN34. E agora está sendo negociado a R$ 3,60, ou seja, uma queda de 90%. Então, ou seja, a gente começa a observar que essa nova tendência, né, de fake meats, né, seja de uma carne de proteína vegetal, no longo prazo, enfim, pode até ser um sucesso. Mas agora, no curto prazo, a gente não vê aí um mercado adotando isso, né, trocando o hábito de consumidor. Eu, pelo menos, não. Não sei se você, Débora, mas o mercado ele não tem colocado isso como uma nova opcionalidade, né, ou seja, algo que possa agregar no portfólio. Então, eu não sei se... claro que a companhia, a própria JBS, ela tem investimentos em tudo, né? Investimento em couro, investimento agora no setor de peixes, né? O setor de frango, carne, bovino, enfim, no mundo inteiro, né? Na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, está pulverizando. Mas eu só questionaria esse investimento, Débora, se fosse um investimento muito grande em relação ao seu portfólio, ou seja, isso vai representar, sei lá, 30%, não é algo que vai acontecer, mas se realmente representasse uma parte, né, uma percentual do portfólio muito grande, isso poderia prejudicar. Mas abre competitividade, né? Isso para o consumidor final é preço mais baixo, que é um novo player entrando. Aqui no Brasil nós não temos muitos players nesse setor, diferente lá fora, né? Como eu falei, tem uma gigante lá fora que opera, mas a JBS, como ela é global, né? Inclusive tem aquela questão da dupla listagem, né? Que ela quer ser listada nos Estados Unidos para trazer melhor precificação, então isso pode ser sim um fator positivo, mas tem que ver quão disso, Débora, isso que eu sou muito cético, eu já falei aqui algumas vezes, quando disso o investidor está acostumado a comer esse tipo enfim, a carne, proteína vegetal, que ele vai adotar isso. Claro, os vegetarianos, né, os veganos agradecem, mas eu digo na população em geral, né, o quão disso eu acho que eu tenho um pouco de viés aqui, né, Débora, mas entender um pouco mais essa questão de demanda e o retorno desse investimento, que tudo na vida, no final do dia, é o retorno sobre o capital empregado, né, se realmente faz sentido ou não, mas vamos ver, a JBS acho que está mais que diversificando do que apostando num fator direcional nessa proteína, Débora. Deixa eu só trazer aqui para o pessoal ficar de olho, viu, Alex? Ficar atento. BRF na semana passada foi que liderou altas no setor, 2,33% a R$ 8,78. A gente teve JBS também subindo 0,28%. Minerva subiu 2%, Marfrig subiu 1,12%, isso aqui no fechamento da sexta-feira, tá, gente? São 8 horas e 56 minutos, daqui a pouquinho a gente já tem leilão aqui do dólar futuro, o índice futuro também. Daqui a pouquinho a gente começa a cooperação dos índices futuros aqui no Brasil, né? Então a gente vai ficar de olho. Deixa eu só trazer uma última informação que eu também estou aqui acompanhando e que isso pode acabar, né, afetando aqui o setor no Brasil. Seguinte, olha, a Rússia atacou pela primeira vez armazéns de grãos na estrutura portuária da Ucrânia, no rio Danúbio. As cotações do trigo e do milho estão subindo bastante, entre 5% e 6% nesse momento em Chicago. Ataques na semana passada se concentraram no porto de Odessa e hoje atingiram uma das últimas rotas de exportação de grãos da Ucrânia. Foram destruídos nos ataques com drones 3 armazéns
no porto da cidade de Reni. A gente já tinha falado, né, Alex, sobre o fim do acordo que existia ali no Mar Negro, que tinha sido ali já feito, né, tinha sido intermediado pela ONU junto com a Turquia. A Rússia tinha se esquivado, não iria mais participar desse acordo, ou seja, impossibilitando novamente a vazão, né, de grãos vindo dos portos ucranianos. Para o Brasil, o impacto disso poderia ser em relação ao trigo, porque a gente ainda, né, importa a parte do nosso trigo consumido, porque o que a gente produz aqui no Brasil só dá conta de 60% da demanda. E agora, esse ataque que está acontecendo, ou seja, mesmo que retome esse acordo, que ainda não chegou no consenso, né, numa negociação, a Rússia ainda está, né, com o pé atrás em relação a isso, a gente tem aqui, então, um bombardeio prejudicando ali, já atingindo armazéns de grãos nessa estrutura portuária da Ucrânia. É um cenário preocupante. A gente fala muito sobre os outros setores, você falou sobre gripe aviária, frigoríficos, a gente, né, vem acompanhando um pouco mais de longe aí o andamento dessa guerra lá na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia, que no final das contas não tem ainda, né, pelo menos nem previsão de fim. Qual que é a tua análise em relação a essa estratégia da Rússia e como que o brasileiro pode sentir isso aqui no Brasil? A gente tem safras positivíssimas aí dos últimos tempos, a gente sabe disso, que enfrentam problemas e gargalos logísticos que também não são de agora, né? Mas qual que é o cenário, na tua opinião, Alex? O pãozinho ficando mais caro, né? Porque nós temos aí o trigo, né? A própria Ucrânia, que tem uma grande exportadora global. Enfim, o Brasil ele tem aí o milho, a soja, como percursor aí de exportação, né? Ou seja, ele tem aí passando até mesmo próximo dos Estados Unidos, quando a gente fala em relação ao próprio milho, mas olhando em relação ao trigo, não, né? O trigo tem uma preocupação, então aqui a gente vê aí o pãozinho, né? O clássico pãozinho pode ficar mais caro. Mas para as ações aqui no Brasil, das empresas do setor, as commodities, né, subindo como um todo, né, o tom de risco, né, ou seja, subindo em relação, de novo, né, essa questão de ataques nas áreas portuárias, pode trazer uma preocupação para as companhias globais, né, ou seja, principalmente em relação à cadeia de suprimentos, mas olhando para preço, né, pode ser benéfico. Então, acho que olhando para a parte, para as companhias que estão expostas para esses tipos de commodities, os preços praticados no mercado internacional, elas podem ganhar no curto prazo, mas para o consumidor, claro que não vai ser benéfico. Mas aqui no Brasil a gente tem a questão do El Niño, né? Que isso também, por outro lado, prejudica em relação a volumes, né? Então, um calor muito forte, né? Isso, inclusive, temperaturas não só no Brasil, mas no mundo inteiro estão batendo recorde, né? A temperatura global, isso é o fruto do El Niño. E isso aqui no Brasil a gente deve ter uma produtividade menor, né? Ou seja, isso que se espera, mas sim, olhando a safra, enfim, safra muito forte. Mas o mercado já tenta entender aí, até mesmo essas tecnologias, novas tecnologias, Débora, que devem aí trazer uma melhora de produtividade, que vem avançando muito, né, a tecnologia no agro, para melhorar essa questão de escassez de chuvas, enfim. Mas olhando para preços praticados, sim, os preços podem ser maiores, né, enfim, no mercado internacional, e isso não deve ser muito benéfico para o consumidor do dia a dia, como nós vimos no passado, no começo da guerra, né? É difícil, viu, Alex? A gente, né, claro, óbvio, vai ficar acompanhando os desdobramentos aí dessa guerra que já passa de 1 ano, daqui a pouco vai para 2 anos. A estratégia, aparentemente, agora da Rússia está sendo aí um pouco nesse foco aí da questão alimentícia, porque, no final das contas, se a gente for parar para pensar nas sanções que foram aplicadas contra a Rússia, né, Alex, isso na prática, a gente está vendo a Rússia até exportar até mais petróleo do que antes da própria guerra começar. Né? Ou seja, são pontos importantes a gente considerar. Deixa eu atualizar o mercado aqui para o pessoal. Os índices futuros lá nos Estados Unidos, gente, Nasdaq ainda sobe 0,34%, Nasdaq futuro, S&P 500 está subindo 0,20%, Dow Jones futuro subindo agora levemente 0,08%, mas mantém a operação em um único sentido lá nos Estados Unidos. Na Europa, a gente tem FTSE caindo 0,23%, DAX na Alemanha cai 0,08%, CAC na França cai 0,47%. Tivemos números ali importantes, como eu falei para vocês aqui no início da programação, em relação à economia, a economia europeia, trazendo ali um cenário de recessão técnica, inclusive, e isso, claro, já preocupa um pouco ali, pelo menos segunda-feira, começando numa queda nas bolsas por lá. Nas commodities, a gente tem o petróleo Brent subindo 0,38%,
o barril a 81 dólares e 19 centes, o WTI está subindo 0,57 com o barril a 77 dólares e 52 centes. Lembrando que o minério de ferro teve uma leve alta na primeira sessão. Vamos ver como é que a gente fica aí na segunda, se a gente vai conseguir acompanhar essa cotação positiva do minério de ferro, não só ali em relação à Vale, mas em todas as outras companhias do setor, porque no final das contas a gente sabe que também tem resultado para ser divulgado da Vale, né, essa semana. Os Minas também devem divulgar resultados, ou seja, as companhias, né, do setor começando aí essa temporada de balanços. A Vale que reportou no seu relatório de produção já números ali mais positivos em relação ao que foi reportado no primeiro trimestre, já era uma expectativa do mercado de ver essa melhora. Vamos ver como virão aqui os resultados. Lembrando também que não tivemos o Boletim Focus nessa segunda-feira, né, em excepcionalidade, devido à estreia da Seleção Brasileira Feminina na Copa aí Feminina de Futebol. E só para atualizar vocês que estão nos assistindo, a gente tem o Brasil, eu tô de olho aqui, ó, de ladinho, só vendo a TV que tá ali na redação. O Brasil tá ganhando, hein, gente? A produção só me atualiza. 2-0 ainda ou é 3-0 pro Brasil? Para a Seleção Brasileira Feminina que tá aí, já estreou, já entrou em campo, segue ganhando aqui, inclusive, até então. 2-0 então para a Seleção Feminina. Atrasou aí o Boletim Focus, mas até então tá valendo a pena, hein, gente? Vamos acompanhando por aqui. Ó, a gente tem o dólar futuro iniciando a operação com queda de 0,28%, câmbio aqui chegando a 2,77 nesse momento. No índice futuro a gente tem uma leve quedinha aqui, 0,09, vamos ver como é que fica, daqui a pouco buscando rumo, primeiros minutinhos, vamos para o intervalo. Na volta do intervalo eu atualizo para vocês o início dessas operações aqui desses índices futuros, tanto do dólar futuro como do índice futuro do Ibovespa, para a gente entender o que a gente tem nessa segunda-feira aí pela frente. Vou para um rápido intervalo, na volta você continua com a gente. Até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
BNC News, informação que gera valor. Estamos de volta, hora de entender o panorama econômico com análises dele, do Alex André. Gráficos dessa segunda-feira, Alex. Vamos lá, então, falar um pouco aí sobre China, que eu já ouvi o spoiler que você tinha trazido aí pra gente no primeiro bloco. Exatamente, vou falar um pouco sobre China e também sobre outras regiões, principalmente China e Estados Unidos, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui o gráfico na tela para a gente começar a entender um pouco mais do que deve ser aí as conjunturas macro globais. Então esse primeiro gráfico nós temos aqui o S&P Bottom-up, Target Price. O que significa isso? O aumento de Target Price pelos analistas, aumento de preço-alvo do S&P vem sendo revisado, lembrando que essa tabela desde ali do ano de 2022, então mês a mês. Então, segue-se aí com uma expectativa de 4.800 em torno de 4.800 pontos ali para o S&P 500, tá? Uma expectativa em relação para esse ano, tá? Lembrando que grande parte do mercado espera ali em torno de 4.000, 4.100, 4.200, expectativas mais pessimistas, tá? Quando a gente olha dos analistas pesquisados, mas na média nós estamos vendo aí o que é. O que eu quero trazer essa linha, né? Ou seja, uma linha, uma reta, né? Subindo, crescente. Por quê? Porque nos Estados Unidos, mesmo com juros subindo, nós temos observado as empresas resilientes, né? Ou seja, mostrando resultados positivos e agora ainda mais com uma perspectiva de um aumento do juro só, né? De quarta-feira, e caso, né, não tenha a outra expectativa de aumento, né? Ou seja, isso parando por aí no 0,25, a gente pode ter uma revisão mais positiva ainda do S&P. E o que é essa revisão positiva do S&P? A gente está falando revisão positiva do preço das ações, o espaço para as ações subirem ainda mais, né? Então, ou seja, a gente estava saindo ali de 4.700 pontos, agora passando esse nível, já chegando a 4.800 pontos, expectativa de target price para o S&P. Bom, mas e a China, né? A China não poderia ser uma preocupação? Bom, no próximo gráfico a gente vai falar um pouco sobre isso, em relação à política macro, né, essa proxy do que se espera em relação ao Goldman Sachs, em relação à expectativa de estímulos na China, principalmente em relação à política macro, né? Então, quando a gente começa a observar qual que é a expectativa, né? Então, quanto a gente vê essa linha azul, quanto essa linha estiver mais para baixo, significa que tem mais estímulos de política monetária na China. Então, se a gente vê, por exemplo, 2020, que foi a crise do Covid, olha o tamanho da intensidade de queda. Lá em 2008 também, né, na crise do subprime dos Estados Unidos. Olha o tamanho de estímulo que a China teve que injetar na economia para voltar a crescer. E agora a gente está só falando aí de um período pós-pandemia, que possivelmente a intensidade, de acordo com o Goldman Sachs nessa tabela, nesse gráfico, a gente não tem uma intensidade de estímulos tão grande, pelo menos agora no final de 23, e que 2024 talvez não tenha um grande pace de crescimento, tá? Então, ou seja, a gente vê aí um crescimento de estímulos e um PIB ficando muito próximo na casa de 5,5%, tá? Então, acho que não tem nenhuma... o mercado não coloca, Débora, acho que eu até trouxe semana passada alguns gráficos que estavam falando sobre China também. E o mercado esperava, né, que a aceleração, todo o crescimento de China em relação à economia, até o próprio estímulo, poderia já ter acontecido. E isso ficou muito frustrado pelo mercado. Poxa, o mercado esperava que poderia ter acelerado ao longo desse ano, não acelerou e mostrou uma China muito mais cautelosa depois da reabertura do que uma China um pouco mais agressiva, né? Ou seja, querendo crescer mais, né? Querendo se expor em relação a toda a conjuntura macro, e agora a China querendo ficar um pouco mais contraída em relação a esse ponto. Quando eu falo a China, eu falo em relação à política, né, econômica, ou seja, todos os estímulos. Não digo a dinâmica da economia. A dinâmica da economia são fatores, né, inerentes, ou seja, o que acontece não só com a China, mas com fator externo. A gente tem, sim, uma desaceleração global. A China, sim, tem sofrido em relação a esse ponto. Mas o que a China pode fazer para crescer, né, dependendo dela, que é a política de estímulos que está nesse gráfico aqui. Então, ela não está querendo acelerar nos estímulos e o mercado pensava-se, né, que poderia acelerar, principalmente nessa segunda janela de queda. Nós vimos aí em 2020 essa queda muito grande, né? Ou seja, depois nós vimos aí uma redução das flexibilizações ali na primeira janela do pós-pandemia, né? Não diretamente do pós-pandemia, depois do pico da pandemia, depois novamente um estímulo, depois uma melhora, né? E depois agora voltando aí tem um estímulo, mas agora retirando um pouco em relação ao que nós vimos desde aí de 2007, que é essa tabela aqui, tá?
Bom, e o que a gente tem em relação ao impacto do PIB? Olha que interessante na próxima tabela. A gente tem um impacto que o mercado espera, de acordo com o Goldman Sachs, essa linha tracejada é a expectativa do Goldman, Débora. O mercado está trabalhando aqui na casa de 5,5%, de 5 a 5,5% de crescimento do PIB na China, que isso aqui é realmente o Xi Jinping quer, vai ficar dentro da expectativa. Não é o que realmente ele queria, mas é o que realmente está dentro das expectativas, é o que realmente está alcançável. E a gente vê aí um crescimento de 3,2% no trimestre, no segundo trimestre, e um crescimento esperado para 5,5%. Então, ou seja, é muito abaixo que nós víamos lá atrás, ou seja, nos últimos anos, que era um crescimento de 2 dígitos, e isso reflete, claro, na atividade econômica. Nós vimos, inclusive, balança comercial chinesa, ou seja, abaixo da expectativa, e esses dados do PIB também. Então, isso colabora com a China desacelerando. Mas isso não significa que tem oportunidade na China, significa que não faz sentido investir em China nesse momento. Bom, no próximo gráfico eu vou trazer um pouco dessa provocação. A gente tem tanto o MSCI China, que é o basket, no próximo gráfico que a gente vai passar, que vai falar sobre a expectativa de tanto esse gráfico aí, que fala tanto de todas as ações chinesas, medido no índice do MSCI, pelas empresas de mídia, entretenimento e as empresas de tecnologia, as empresas de internet, em relação em crescimento na China. Então a gente começa a observar, Débora, que esse ano de 2023 a gente vê um crescimento de EPS, um crescimento de earnings per share, ou seja, lucro por ação, ou seja, lucro das empresas de tecnologia, muito maior do que o agregado nas empresas chinesas. Por quê? O agregado a gente está vendo aqui bancos, empresas de consumo, empresas de commodities, que isso a gente não deve ter um crescimento de lucro, mas empresas de tecnologia devem ter sim um crescimento de earnings lá nesse ano. Então, ou seja, a oportunidade em relação, de acordo com essa tabela, mora, Claro, tem várias empresas, mas um agregado de empresas de mídia, entretenimento e internet deve ter um crescimento acima do benchmark ali, do MSCI China, acima do esperado. Isso sim reflete até mesmo o que a gente tem visto no próprio Nasdaq em relação a crescimento. A própria inteligência artificial, nessa nova tendência que isso tem trazido fluxo, mas também em relação à questão de juros olhando à frente. Tá? Bom, o próximo gráfico interessantíssimo que eu gosto de comentar, o último gráfico, que mostra sobre a questão das importações nos Estados Unidos. E pela primeira vez ali desde 2002, Débora, o México passou a China em relação a importações. Tá? A gente está falando aqui numa ordem de quase 500 bilhões de dólares importados dos Estados Unidos vindo pelo México, e a China desacelerando. Então a gente vê essa desaceleração de China e o México crescendo desde 2002. E uma das grandes explicações que tem um termo chamado de nearshoring, Esse nearshoring é basicamente ali que a gente vê os Estados Unidos como é do lado do México, Então a gente vê aí depois do choque que nós tivemos do Covid, das cadeias de suprimentos, o shipping, ou seja, o frete marítimo ficando caro, as cadeias, a China sofrendo com todo esse descasamento de suprimentos, de demanda, enfim, de surtos lá na China. A gente vê aí que o México tornou-se uma opção mais próxima dos Estados Unidos, tanto em relação à mão de obra, tanto em relação a investimentos de infraestrutura. Então, esse nearshore, ou seja, esse investimento de capacidade em players mais próximos, isso tem mostrado uma realidade e isso sim o México tem, enfim, trazendo uma oportunidade grande de fornecer para os Estados Unidos, enfim, materiais consumo, para o americano como um todo. Então, esse nível de importação tem crescido muito e, surpreendentemente, esse gráfico mostra que sim, tem passado a China. Essa é a expectativa agora para esse ano de 2023, Débora. Então, acho que esse é um dos gráficos muito importantes que pouca gente comenta em relação a isso. Muita gente que pensa que a China está liderando exportações dos Estados Unidos, que é a segunda maior economia do mundo contra a primeira. Agora o México tem passado em relação a importações, Débora. É isso, vamos acompanhando, inclusive, olha isso, que cenário interessante, Alex? Deixa eu trazer aqui uma atualização para vocês sobre o índice futuro, depois de alguns minutinhos, para a gente dar uma olhada. Vai descolando um pouco do cenário lá fora, por enquanto, vai partindo ali para uma realização, Alex, 0,28 de queda nesse momento que a gente tem no índice futuro. Lembrando que, como eu tinha mostrado aqui para vocês, o gráfico na sexta-feira do Infut fechou o dia ali a 121.180 pontos. A gente sabe que tem uma marca ali importantíssima nos 120 mil pontos, que acabou sendo rompida também no fechamento do índice mesmo.
mas aqui no futuro a gente começa hoje numa realização. No dólar futuro, a gente tem aqui uma queda de 0,14, moeda americana 4,78. Vamos ver se seria somente a realização aqui nesse princípio de pré-mercado, para depois a gente ter, né, realmente a operação do índice, porque lá fora a gente tem um cenário positivo, pelo menos nos Estados Unidos, com expectativa aí por esse Fed essa semana. Temporada de resultados já acontecendo aqui no Brasil também, né? Então agora a gente tem, em dólar futuro ainda cai, 4,77 agora, tá? Ó, tá aqui uma queda de 0,17 e o índice futuro também tá caindo levemente nesse momento, 0,28%. Deixa eu atualizar vocês sobre a Braskem, gente. A Braskem tá mirando na transição energética e tá prevendo 25% de produção verde até 2030. Em um momento que tem sido alvo, inclusive, né, de disputa de seu controle de transição energética para insumos menos poluentes, a Braskem se prepara então para poder aumentar a oferta dos chamados produtos circulares, cuja matéria-prima são de origem renovável ou reciclada. A petroquímica acaba de concluir um aumento de 30% da capacidade de sua planta de biopolímeros, né, em Triunfo, no Rio Grande do Sul, e em planos, esses planos acabam sendo um pouco mais ambiciosos, segundo a companhia, para poder ampliar a representatividade, tá? O próprio vice-presidente da Braskem fala o seguinte: as principais avenidas de crescimento que identificamos advêm do biopolímero, né, e também da reciclagem. Quase 25% do nosso portfólio até 2030 virá de materiais circulares. Braskem, que está no alvo, né, o Alex, virou uma novela mexicana. A última temporada está em cartaz, para quem quiser acompanhar, inclusive, todos os dias tem um novo flash. Mas está aí, então, a companhia afirmando que realmente vai focar nisso, nessa transição energética. Até 2030, ela quer ter uma produção bem mais, pelo menos, né, uma porcentagem ali, 25% de produção mais verde até 2030. Em contrapartida, todo aquele imbróglio em relação à petroquímica. Será que, no final das contas, essa avenida de crescimento da companhia pode trazer, Alex, uma nova avaliação em relação às ofertas que estão sendo feitas pela Braskem? Débora, eu acho que isso sim casa, mas claro que o market time, né, o preço das ações agora de curto prazo estão completamente cercados em relação a esse deal, né, que são vários players interessados, né, principalmente ali que estava colocando o JS, a JF, a Unipar, tem vários players ali que estão interessados, mas essa questão dessa transição energética, né, enfim, quando falo economia verde, né, ou seja, indo para 25%, né, da produção, acho que é uma tendência global, né, a companhia que tem sim um impacto a gente vê aí uma companhia petroquímica, né, então, ou seja, cada vez que a companhia consegue trazer um impacto mais verde, né, ou seja, diminuir a sua pegada de carbono na economia, né, ou seja, no país como um todo, a companhia não só vai cumprir as suas metas de sustentabilidade, suas métricas de ESG, mas também ela pode, mais à frente, trazer, Débora, inclusive, pelo seu ponto de vista de estrutura de capital, bond verde, né, ou seja, captar dinheiro a mercado com meta de sustentabilidade. E com essas iniciativas, ela consegue trazer um funding mais barato, né, de um crédito comparado a outro tipo de crédito subjacente aí que está disponível no mercado da mesma característica. Então, esse bonde verde, algumas companhias vêm fazendo esse tipo de captação, tipo o JBS, né, que é ser net zero, a própria Movida também fazendo esse tipo de captação, também querendo ser net zero. Então, isso movimenta bastante o mercado, não só o mercado de crédito de carbono, não só o mercado em relação à dívida, mas um assunto liga o outro. Né? Então, a companhia realmente precisa passar essa leitura para o mercado, não só o ESG no PowerPoint, mas também trazer essas iniciativas que, sim, vão ter viabilidade econômica, vão trazer resultado, mas que vão ser iniciativas verdes, iniciativas da nova economia, Débora. Alex, André, estou dando uma olhada aqui. Eu não sei se você já entrou no Twitter hoje, Alex. Você reconheceu a plataforma? X. Eu quase dizia assim, plataforma do Ike. O Ike comprou o Twitter, nova, será? Não estou sabendo. Gente, cadê o passarinho? Sumiu. Alex, e agora? Cadê o passarinho? É um X agora aqui no Twitter, olha lá, gente. É o X da questão, como diz o Ike. Trouxe até aqui na tela. Aliás, eu já ia abrir porque eu queria trazer, né, esse comentário aqui que eu estou olhando do João Castaldo, ele que é especialista aqui no setor agro, né, já falou bastante com a gente aqui na nossa programação na BMC News. Ele que tem aquele, ele compartilhou um vídeo dessa explosão. Eu falei há pouco aqui com o Alex repercutir sobre isso, essa explosão que houve ali, né, do ciclo de armazenagem de grãos no porto da Ucrânia. E ele trouxe aqui um vídeo, se vocês vão conseguir acompanhar daí, se vai ser visível, olha só. Fica a poucos metros, inclusive, de uma divisa com o país da OTAN, da Romênia. 200 metros.
mais precisamente, tá? 200 metros de distância foi a distância em que ocorreu esse ataque aqui da Rússia. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, daqui a pouco aparece uma explosão aqui. Esse é o porto que foi atacado, fica apenas 200 metros de proximidade ali na fronteira, né? Olha só a explosão. Uma forte explosão aí, então, foi a Rússia atacando ali esse porto da Ucrânia. É o segundo ataque que acontece. Na semana passada, o porto de Odessa também já tinha sido atacado, né? Apenas 200 metros da Romênia, que fica um território protegido pela OTAN. E aí, quando eu entrei para poder compartilhar essa informação, fui tomada por essa surpresa aqui. Agora, o Twitter não é mais um passarinho, é um X. X da questão, Alex André. E agora, como que a gente reconhece o Twitter? O que o Elon Musk está fazendo, hein? O Elon Musk teve uma inspiração muito grande aqui no Brasil, né? Tô achando. Ele olhou e falou assim, acho que vou adotar o X aqui no meu logo. Eu gostei, Débora, eu gostei. Eu achei estranho, até adaptar de novo, viu, Alex, com isso, adaptar. né? Agora não é mais passarinho, é o X. Você fez o quê? Você X? E agora? Como é que tweetou? O nome permanece o mesmo, mudou só a logomarca? Coisas aí do Elon Musk. Agora o Twitter não é mais um passarinho, é um X. Tá aí o X da questão. Deixa eu atualizar vocês aqui rapidamente dos futuros, como a gente está aqui no Brasil. O índice futuro caindo 0,21%, mantendo a operação ali nos 121 mil pontos. No dólar futuro, a gente tem uma queda de 0,28, moeda americana a R$ 4,77. Será que a gente vai conseguir, né, aprofundar mais pesos aqui nesse dólar? Né? Lembrando que quando a gente tinha dólar abaixo de 4,80, a gente já tinha casa aí, né, no Brasil, trazendo aí perspectivas de dólar a 4,50 por aqui, né? Será? Vamos acompanhando, tá, gente? Esse é o cenário que a gente tem aqui. Lá fora, nos Estados Unidos, todas as bolsas operando ainda no único sentido, então a gente segue um pouco descolado nesse pré-mercado da Bolsa Americana, Dow Jones sobe, S&P 500 também subindo, Nasdaq Futuro também subindo. Na Europa, apenas que a gente tem queda para todas as bolsas, com destaque para cá aqui na França, que cai agora 0,51%. Tá? Esse é o cenário que a gente tem. Em relação às commodities, o petróleo Brent ainda continua operando a $81 nesse momento, $81,25 nesse momento, tá? Bom, só para atualizar vocês também sobre o IPCS, acelerou para 0,10, inclusive, né, na terceira semana de julho, tá? Após uma alta de 0,07 na segunda prévia, segundo o FGV. O índice de preço ao consumidor semanal, então, avançou nessa terceira semana, depois, né, de ter avançado 0,07, avançou 0,10. Tinha avançado 0,07, avançou 0,10 agora. Informação divulgada ainda há pouco pela FGV. Em 12 meses, o indicador acumulou uma variação positiva de 3,56% em relação aos 3,53% da semana anterior. Alex André, com isso, vou me despedindo de você. Me fala aí o recadinho final para essa segunda-feira, semana só começando, semana que a gente deve engatar realmente aí, né, e não desacelerar mais nessa temporada de resultados aqui no Brasil. Tem relatório de produção da Petrobras, tem resultado da Vale. Aí são, né, empresas importantes que fazem bastante peso no nosso índice. Qual o seu recado, então, para essa segunda-feira? Exatamente. Tanto do IPCA 15, que aqui no macro, né, agenda econômica é o principal indicador, né, antes da decisão do Banco Central aqui no Brasil, decisão de juros na quarta-feira, que a gente vai comentar bastante até lá. Lembrando, né, amanhã teremos, inclusive, resultados, né, de Vivo, nós temos também Neoenergia, quarta-feira Santander, Açaí, até para a PDP que está saindo da Bolsa, ok, mas vai ser divulgado, o próprio GPA também. Então, como você comentou, Vale, temporada de resultados apenas começando, Débora. Vamos ver se realmente nós teremos aí uma leitura positiva, né? Lembrando, inclusive, eu até separei aqui, Débora, um ponto interessante para comentar sobre a temporada de resultados nos Estados Unidos. Tá? No S&P 500, de 498 empresas, né? 87 de 498 empresas que reportaram, 78 delas reportaram resultado acima do esperado, como eu estava comentando ali, próximo de 80%. Esperado uma surpresa positiva, na média agregado de 6%. Na Nasdaq, 148 empresas de 3.237 empresas reportaram 58% do resultado acima do esperado, com uma surpresa agregada acima de 8%. Ou seja, até agora, Débora, resultados positivos e o mercado vem surpreendendo para o segundo trimestre lá, viu? É isso aí, vamos acompanhando. Alex, te espero aqui nessa terça-feira. Obrigada pela companhia, pela parceria de sempre, sempre muito importante. Até essa terça, Alex. Tchau, tchau. Obrigado, Débora. Até mais. Tchau, tchau. E eu sigo de olho por aqui, hein, gente? Vamos lá, dólar futuro, expandindo aí um pouquinho, perda 0,36% agora, nesse momento, ainda aqui nos 4,77%.
Câmbio aqui em queda nessa segunda-feira, começando a semana assim, no índice futuro leve queda também de 0,18, mantendo aqui o futuro nos 121.340 pontos. Vamos ver na abertura como a gente fica com esse índice Bovespa, que conseguiu romper os 120 mil pontos, né, na sexta-feira. Vamos ver se consegue realmente manter nesses 120 mil pontos, ou se essa barreira ainda vai ser muito forte e os investidores não vão conseguir, né, furar isso aí. A gente vai, claro, atualizando vocês em tempo real aqui no Brasil, aqui, né, na nossa programação da BMC News. Ó, só uma informação que eu estou de olho aqui também na saída do capital estrangeiro da Bolsa. Os investidores estrangeiros retiraram 49 milhões e meio de reais da Bolsa de Valores no dia 20, tá, gente? Ou seja, na última quinta-feira. Durante o mês de julho, o capital externo ingressou com 2,7 bi, e no ano de 2023, os investidores estrangeiros trouxeram para a B3 um total de 19 bilhões e 800 milhões em recursos externos. A gente sabe que esse capital estrangeiro acaba fazendo, né, bastante diferença também no nosso câmbio. Vamos acompanhando ao longo do dia qual será, né, o andamento desse dólar futuro. Essa atualização ao vivo a cores você só acompanha na BMC News, então você continua aqui com a gente. Logo na sequência aí do intervalo, a Paula Moraes está chegando junto com o Felipe Nascimento ao vivo e eu volto às 10 horas da manhã, com a abertura do índice Bovespa, porque isso, ao vivo e a cores, você só tem aqui na programação da BMC News. Então você continua aqui com a gente para ficar ligadinho em todas as notícias de mercado, com as entrevistas dos melhores especialistas, o impacto disso diretamente nos seus investimentos. Isso você só sabe aqui na BMC News. Obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho eu estou de volta às 10 horas. Fique com a gente. Até já.